Então, queridos, vamos continuar aqui a nossa parte de arquivologia. Vamos continuar com os nossos princípios da arquivística. Beleza? Vamos agora para o princípio da naturalidade ou princípio da cumulatividade. Fecha na tela aí, por favor. Acompanhe comigo. Princípio da naturalidade ou princípio da cumulatividade. Considera-se os arquivos como uma formação progressiva, natural e orgânica. Ou seja, naturalmente concebidos. Isto é, os documentos vão surgindo em um contexto específico, ao longo do tempo e das necessidades da instituição e da pessoa, e mantém uma relação orgânica entre si, justificando sua acumulação, justificando sua reunião. Fecha aqui em mim, ó. O documento, ele vai sendo acumulado naturalmente, progressivamente, de acordo com a sua atividade. Então, naturalmente, se eu sou uma empresa que vendo a prazo ou vendo à vista, eu vou emitindo nota fiscal e elas vão sendo acumuladas naturalmente. Se eu sou uma escola, naturalmente, as pessoas vão se formando, eu vou emitindo certificados e vou emitindo históricos escolares. Naturalmente. Princípio da naturalidade ou princípio da cumulatividade. Beleza? Próximo princípio, princípio da reversibilidade. Fecha lá. Todo procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode, veja a palavra, pode ser revertido se for o caso. Presta atenção. Vamos supor que eu estudei, eu fiz lá o meu ensino fundamental, exemplo, e eu terminei a 7ª série. Tem 30 anos, exemplo. Vamos supor, possibilidade, né? O meu documento de histórico escolar e as notas da 7ª série, com certeza, estão no arquivo permanente, porque eu parei de estudar há 30 anos, exemplo. Vamos supor que eu solicitei à escola o meu retorno. Eu solicitei à escola o meu retorno, eu quero voltar a estudar. Vamos supor isso. O que significa dizer? Se eu voltei a estudar, aquele documento que estava na fase corrente, aquele documento que estava na fase permanente, volta para a fase corrente. Isso é regra? Não. Mas isso pode acontecer? Pode. Isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade, respeitando o princípio da reversibilidade. O tratamento dado ao documento pode ser revertido se for o caso. Significa dizer que isso pode acontecer. Não quer dizer que isso vá acontecer e não quer dizer que isso vá acontecer sempre. Não quer dizer que isso seja regra. Guarda essa informação. Beleza? Vamos em frente? Acompanhe comigo na tela. Vamos falar agora de protocolo. Fecha aqui. Com certeza, você já ouviu essa palavrinha, protocolo, né? Já te tem aquela ideia de protocolo é um local onde a pessoa chega e entrega um documento. Onde um documento é protocolado. Um documento, então, vai ser recebido. Vai ser recebido no protocolo. Então, na realidade, o que é protocolo? É aquele local onde você tem a recepção do documento, o registro, a autuação. E, principalmente, o documento chegou lá no protocolo, ele não vai ficar lá a vida inteira. Tem que ser despachado para algum lugar. Se ele tem que ser despachado para algum lugar, significa dizer que tem que ter um controle desse documento, que é o controle da sua tramitação. Isso tudo é atividade de protocolo. E uma coisa muito interessante, que já está grifado aqui, ó, protocolo é uma atividade típica da fase corrente. Por quê? Porque o documento, ele tem valor administrativo. O documento, ele está circulando. Se o documento está na fase corrente e o documento tem valor administrativo, ele vai circular pela empresa para cumprir com as suas funções, cumprir com as suas atividades. Então, voltando lá, o que é protocolo? É o controle da tramitação dos documentos. Tramitar significa girar. Ou seja, os documentos que tramitam no órgão, de forma a permitir a sua rápida localização e informação aos interessados. A atividade de protocolo, que é essa atividade de recebimento e controle da tramitação, é uma atividade típica da fase corrente. Beleza? Fecha aqui em mim. Não tem sentido mais
um documento que não é constantemente consultado, como na fase intermediária, ser típico da fase de protocolo. Eu não estou falando que ele não vai girar mais. Se ele for girar pelo protocolo, é atípico. Não tem sentido um documento permanente ficar girando. Então, um documento que fica girando porque está cumprindo com as suas funções administrativas é um documento da fase corrente. Guarda essa informação. Continuando o raciocínio aqui, ó. Atividades de protocolo. Que atividades são essas? Primeira atividade, recebimento. Fecha aqui em mim. Alguém foi lá e entregou um documento no protocolo. O documento foi recebido. Se o documento foi recebido, significa dizer que eu preciso fazer um controle e depois eu preciso despachar para algum lugar. Então, você foi no tribunal e você apresentou um processo lá no protocolo do tribunal. Então, o documento foi recebido. Esse documento precisa ser registrado. Fecha lá. Registro. O que é isso? Cadastro dos dados do documento. Atribui-se um número de acompanhamento ao documento. O número de acompanhamento a gente chama de protocolização. O que significa dizer? Receber um número em um sistema e, através desse número, você pode controlar a sua tramitação. Fecha aqui. Você foi no tribunal e você foi dar entrada num processo lá contra alguém. Exemplo, né? O documento foi recebido. Ele foi registrado. Ele foi protocolizado. Significa dizer que ele recebeu um número. Ele recebeu um número de registro. E o controle da tramitação desse documento vai acontecer através dessa protocolização, através desse número de registro. Foi recebido? Foi. Foi registrado? Foi. E agora? Volta lá. Autuação. O que é isso? Formação, abertura de processo. Olha, fecha aqui em mim. Autuação, formação, abertura de processo é uma coisa que comumente acontece. Outra coisa, quando a gente fala processo, é processo administrativo. Não quer dizer que sempre é processo judicial. A mamãe passou no concurso, ficou gestante. Ela vai dar entrada no protocolo de uma licença gestante. Foi recebido, foi feito registro, autuação. Né? Ou seja, foi feito registro, protocolização. Abriu um processo, colocou uma pastinha lá, processinho com documento. Isso que é autuação, formação, abertura de um processo. Não é processo judicial, é um processo administrativo. O que significa dizer? Que esse documento vai ser despachado até a autoridade competente e essa autoridade competente é que vai determinar realmente a licença de maternidade, quando vai acontecer, se realmente a mamãe tem direito, né? Quando que ela tem direito, e assim sucessivamente. Beleza? Recebeu, registrou, protocolizou, autuou, abriu um processo. Processo administrativo. Acompanhe comigo. Ele vai ser classificado. O que é classificação? Separação por assunto. Fecha aqui, ó. Ó, primeira coisa, esse documento é um documento ostensivo. Documento ostensivo é aquele que todo mundo pode ter acesso. Um documento ostensivo é um documento que não é sigiloso. Então eu vi lá, a mamãe, não conheço ela, deu entrada lá numa licença maternidade. Fiz a autuação, abri a pasta, separei. Todos aqueles documentos que vão para o setor de pessoal estão separados. Como é que chama isso? Classificação. Está separado. Ó, é um arquivo que vai para o setor de pessoal, para o setor de concessão. Está aqui, ó. Eu separo por assunto, porque eu vou despachar para lá, não apenas necessariamente um, mas vários documentos. Depois disso, eu vou expedir. Fecha lá. Expedição, distribuição. Eu vou encaminhar. Eu vou encaminhar o documento da mamãe, que tem a licença gestante, lá para o local. Né? Eu vou fazer o encaminhamento, de forma que o mesmo possa circular pela organização. Eu vou fazer a tramitação, a fim de atingir os objetivos para os quais aquele documento foi criado. Separei? Classifiquei. Eu sei exatamente para onde vou despachar aquele documento. O que eu fiz depois? Expedi, distribuí o documento. E, finalmente, eu tenho o controle da movimentação, que é o controle da tramitação ou andamento do documento. Consiste em identificar os setores porque passam os documentos.
de forma a recuperá-lo com rapidez, quando necessário, bem como identificar possíveis atrasos na tramitação destes documentos. Tudo bem? Ó, fecha aqui em mim. Por que a gente fez anteriormente lá, ó? A gente fez o registro. Por que a gente fez a protocolização? Porque o documento recebeu um número, para ficar mais fácil a gente controlar a tramitação dele, a movimentação dele. Então, aquele documento para mim agora ele é um número. A partir daquele momento, aquele número é um número que a gente vai fazer, né, ver onde aquele documento passou, os locais que aquele documento passou. Como é que chama isso? Controle da movimentação ou tramitação. Muitas vezes eu posso isso na mão, um registro escrito, ou eu posso ter um registro informatizado, que é o mais comum. Agora, uma coisa bastante interessante. Aqui no desenho, fecha no desenho, você vai ver que tem um protocolo de correspondência. Presta atenção. Fecha aqui, ó. Eu peguei o documento da mamãe, foi classificado direitinho, ele vai lá, né, para o setor de pessoal lá, para concessão de licença maternidade. Beleza. Com esse caderninho, eu posso colocar o meu nome, estou mandando o documento, a pessoa assina que recebeu o documento. É através do caderno que eu faço o controle da tramitação? Não. O controle da tramitação reside em saber onde o documento está. O caderno, que é esse caderninho de protocolo, é um caderno de apoio. Ele me ajuda a fazer o controle. Esse caderno nada mais é do que a pessoa recebeu o documento, datou, assinou, chegou até mim. Opa, realmente o documento foi recebido lá. O que é o controle da tramitação? Eu chegar no computador e colocar o documento, deu entrada no setor tal, tal dia, tal hora. Isso que é controle da movimentação ou controle da tramitação. Então, o caderno de protocolo ou caderno de correspondência é só para a pessoa assinar que recebeu. Significa dizer que para mim, que trabalho no arquivo, eu já lancei lá no controle que o documento está lá. Não tem esse negócio, o documento chegou lá, não recebi não. Opa, está aqui, ó, caderninho, ó, tal dia a senhora recebeu. Cadê o documento? Me dê conta dele. Entendeu? Então, eu faço o controle da tramitação, não é no caderno. Eu faço no registro escrito ou informatizado. O caderno é um caderno de apoio que me ajuda a colher assinaturas e provar que aquela pessoa recebeu um documento ou que alguém despachou um documento. Para isso que serve o caderno. O caderno é um caderno de auxílio, é um caderno de ajuda, que também é utilizado para o pessoal do protocolo. Beleza? Show de bola? Vamos em frente? Olha só, eu falei para você anteriormente que o documento da mamãe era um documento que podia ser aberto. Não que eu fique bisbilhotando a vida da mamãe, não é isso. Mas o documento da mamãe era um documento ostensivo. Tudo bem? Vai direto para a nota. Olha embaixo aí, ó. Os documentos que podem ser abertos pelo protocolo são chamados ostensivos. É um documento que todo mundo tem acesso. Ou seja, fecha aqui, ó. Eu vi que era um documento que não tinha nem envelope especial, e é um documento que todo mundo tinha acesso. Se era um documento que todo mundo tinha acesso, documento ostensivo, documento da mamãe. Não é que eu fico bisbilhotando a vida dela, não. Mas eu li mais ou menos o teor do documento para saber onde que ia despachar o documento, para fazer a classificação do documento, depois fazer a expedição do documento. Agora, não é todo documento que pode ser aberto pelo protocolo. Não é um documento, necessariamente, que é relativo a um processo normal. Volta lá. Não podem ser abertos no protocolo, devendo ser encaminhados diretamente ao destinatário. Documentos particulares, documentos sigilosos. Fecha aqui em mim. Olha só, não é comum. Mas a minha fatura de cartão de crédito chegou no meu trabalho. Não é comum, mas pode acontecer. Chegou no protocolo. O que a galera tem que fazer? Encaminhar o documento para mim. O máximo que ele vai fazer é me dar o caderninho dizendo que chegou. Só isso. Não quer dizer que vai estar no computador, não quer dizer que vai formar um processo, não quer dizer que vai receber número. É só um registrozinho que eu recebi. Ele pode abrir? Não. Tem que dar um número para fazer o controle da tramitação da fatura do cartão de crédito do Cosme? Não. Ele só vai encaminhar para mim, só vai me entregar. Isso vale para documentos sigilosos
Isso vale para documentos particulares. Não podem ser abertos no protocolo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um documento sigiloso que chega no protocolo, é um documento que vai rodar na mão de um monte de gente? Não. Então chegou lá, despachei para a pessoa competente, ele só assinou que recebeu. Só isso. Já é o suficiente. Beleza? Não precisa de receber número, não precisa de formar processo, não precisa de classificar, é só expedição. Entregou. Tudo bem? Ou seja, eu tenho um registrozinho que o documento foi entregue. Acabou. Um caderninho. Já é o suficiente. Beleza? Porque não é um documento administrativo. Não é um documento ostensivo. Beleza? Vamos em frente? Acompanhe comigo na tela. Vamos ver agora os métodos de arquivamento. Ou seja, vamos estudar os métodos de forma que a gente possa ver e estudar os métodos que sejam os métodos mais adequados. Os métodos mais adequados são métodos que estão relacionados com arquivística. Os métodos que estão relacionados com arquivística são os métodos que a gente vai adotar. Método de arquivamento. Alfabético / variadex. O método alfabético é aquele que organiza os documentos, né, por nome. Já o método variadex é a variante do método alfabético. Nesse método, há a utilização de cores para facilitar o arquivamento. Para facilitar o arquivamento. Fecha aqui em mim. Quero te mostrar uma coisa. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala de, vamos dizer assim, formas de você arquivar, significa dizer que a gente está falando de métodos. Métodos de arquivamento. Métodos de arquivamento. Todas as vezes que for nome, significa dizer que a gente está utilizando o método direto. Então, o método direto de arquivamento é por nome. Todas as vezes que a gente trabalhar com número, significa dizer que a gente está utilizando o método indireto. Então, indireto é por número. Beleza? Então, o método pode ser direto ou indireto. O que a gente está vendo aqui, que é o alfabético e o variadex, são por nome. Então, são métodos diretos. São métodos diretos. Aqueles que trabalham com nome. Se fosse indireto, seria número, que por enquanto não é o caso. Volta lá mais uma vez. Método alfabético, ordem alfabética normal, ele é direto. O variadex é uma variante. Usa pasta com cores. Está vendo a figura? Eu tenho pastas coloridas. Amarela, azul, verde. O que significa dizer? Que a gente está dividindo os documentos aqui de acordo com as cores das pastas. Mas um detalhe bastante interessante. Mesmo sendo pasta colorida, como o método é um método direto, significa dizer que dentro da pasta vai ter ordem alfabética. Então, o variadex é uma variante do método alfabético. O que significa dizer? Continua sendo direto, continua com ordem alfabética, tudo normalmente. Só que a gente coloca dentro das pastas coloridas. Fecha aqui? Lembrando mais uma vez, toda vez que eu trabalhar com nome, método direto. Quando eu trabalhar com número, que não é o caso do alfabético nem do variadex, método indireto. Não confunda. Beleza? Volta lá. Método geográfico é aquele que organiza os documentos pela precedência local. De onde vem o documento? O documento vem da onde? Qual o local? Qual a procedência? De onde ele procede? Método geográfico. Exemplo, o método geográfico pode ser por estado, por país ou por cidade. Método geográfico por estado. Os estados devem ser organizados alfabeticamente. Dentro de cada estado, a capital deve ser colocada em primeiro lugar, seguida das demais cidades alfabeticamente. Então, olha só, aqui à sua esquerda, ó, nós temos os estados.
O estado é procedência, é local. De onde vem o documento? Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás e São Paulo. Esses são os estados. Eles estão em ordem alfabética. Dentro da pasta do estado, que eu separei o estado de Goiás, obrigatoriamente primeiro vem a capital, Goiânia. Depois, as demais cidades em ordem alfabética. Alexânia, Caldas Novas, Ceres, Formosa, Goiatuba, Itumbiara, Rio Verde. Fechando aqui em mim. Se o método geográfico é por estado, o estado vai vir em ordem alfabética. Dentro da pasta do estado vão vir as cidades, que são os municípios. Mas tudo bem, vão vir as cidades. Tudo bem? Primeiro vem a capital. Depois, as demais cidades em ordem alfabética. Os demais municípios em ordem alfabética. Esse é o método geográfico. Só que o método geográfico não é só por estado. Pode ser por país e pode ser por cidade. Vamos ver por país? Por país é assim, ó. Regra para o método geográfico por país. Os países serão organizados alfabeticamente. Todos os países em ordem alfabética. Dentro de cada país, a capital deve ser colocada em primeiro lugar. Primeiro a capital. Depois, as demais cidades em ordem alfabética. Olha o exemplo aí. Alemanha, Deus o livre, 7-1, pula. Bolívia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos abreviado e Japão. Os países estão em ordem alfabética. Agora, eu vou pegar os Estados Unidos. O que a gente coloca primeiro? Primeiro a capital, Washington. Depois as demais cidades em ordem alfabética. Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nova York. Né? Está aqui em inglês. Então, recapitulando, por país, os países em ordem alfabética. Dentro da pasta do país, Estados Unidos, primeiro a capital. Depois as demais cidades em ordem alfabética. Beleza? Fecha aqui em mim. A gente usa em arquivologia a palavra cidade. No fundo, são estados lá dos Estados Unidos. Mas aqui em arquivologia a gente não é tão rigoroso. Então, quando a gente tem estado, primeiro a capital, depois as outras cidades em ordem alfabética. Né? O estado em ordem alfabética, dentro da pasta do estado, primeiro a capital, depois as cidades em ordem alfabética. Quando é país, os países em ordem alfabética. Dentro da pasta do país, primeiro vem a capital. Depois as demais cidades. São estados, mas tudo bem. Cidades em ordem alfabética. Só que o método geográfico também pode ser por cidade. Não é nem país e nem estado. É cidade. Que no fundo é município. Mas tudo bem. Aqui a gente usa a palavra cidade. Regra, método geográfico, fecha lá, por cidade. Veja bem. Cidade ou município não tem capital. Cidade ou município não tem capital. Então, qual que é a regra, professor? As cidades são organizadas alfabeticamente. Após cada cidade, você vai identificar o estado entre parênteses. Araraquara, São Paulo. Fortaleza, Ceará. Lages, Santa Catarina. Piripiri, Piauí. Tuntum, Maranhão. Ou seja, as cidades estão em ordem alfabética. No fundo, são municípios. Tudo bem? E dentro do parêntese, a gente tem o quê? O estado relativo a cada uma dessas cidades. O estado relativo a cada uma dessas cidades. Beleza? Show de bola? Fácil ou difícil? Fecha aqui em mim. Lembrando mais uma vez, cidade é município. Município não tem capital. País tem capital. Estado tem capital. Cidade, que é a mesma coisa que município, não tem capital. Se cidade não tem capital, cidade em ordem alfabética, o estado dentro do parênteses. Tudo bem? Ó, vamos para o método numérico. Já estudar alguns aqui. Lembrando mais uma vez, qualquer método que a gente trabalha com nome é método direto. Qualquer método que a gente trabalha com número é método indireto.
guarda essa informação? Volta lá. Método numérico é aquele que organiza os documentos por número. O método numérico pode ser subdividido em numérico simples, numérico cronológico e dígito terminal. O cronológico é aquele que organiza os documentos por data, pela data que o documento foi concebido. O numérico simples, os documentos são organizados pelo número inteiro. É indicado para números pequenos. É o número em ordem crescente. Já o número dígito terminal organiza os documentos pelos dois últimos algarismos. É indicado para números grandes. Vamos dar exemplo aqui? Vamos. Tudo bem? Lembrando, aqui eu não coloquei o cronológico. Ó, só um detalhe. Cronológico é data. Cronológico é data. Você organiza por data. Beleza? Curiosidade, fecha aqui em mim. Eu tenho um filho e uma filha que são adolescentes. Quando eles eram bebezinhos, eles iam num determinado pediatra. Quando iam procurar o prontuário deles, perguntavam a data de nascimento. Qual a data de nascimento do menino? 1/11/99. Eles iam lá nessa data, e lá nessa data, eles pegavam a ordem alfabética, que era um submétodo. Mas qual o método que eles usam até hoje lá? É o método cronológico, que é a data. Nesse caso, é a data de nascimento da criança. Poderia ser um cronológico, a data de concessão de um documento, de venda, sei lá, não importa. Mas é data, cronológico. Aqui na minha tabela, nós temos o numérico simples e nós temos o dígito terminal. Lembrando que os dois são numéricos. Se os dois são numéricos, significa dizer que fazem parte do método indireto. Então, nós temos números aqui aleatórios. 345, 654, 914, 302, 764, 158, 4.558, 75, 789. No numérico simples, a gente coloca os nomes em ordem crescente, do menor para o maior. Acompanhe comigo, ó. 4.558 é o menor, 75.789 é maiorzinho um pouquinho, 345.654 é maior um pouquinho, 764.158 maior um pouquinho, 914.302 maior de todos. Esse do numérico simples. Esse é indicado quando você tem números com poucos algarismos. Já o dígito terminal, ele é diferente. Porque no dígito terminal, você coloca aqueles que pelos dois últimos dígitos. Esse vai ser indicado quando você tiver números com muitos algarismos. Veja que no dígito terminal, aquele número que no numérico simples era o maior, ele é o menor. Porque aqui, ó, a gente vai pegar o 02, 54, 58, 58. Professor, tem 2,58. Se tem 2,58, você vai no antepenúltimo número. O antepenúltimo aqui é 1 e aqui é 5. Então, esse vem primeiro, na ordem crescente. Depois a gente tem o 89. Beleza? Fecha aqui em mim. Repare que no dígito terminal, o que vale são apenas os dois últimos algarismos. Não é o algarismo todo. Se você tem dois algarismos iguais, 58 e 58, aí você recorre ao anterior. Aqui é 1, aqui é 5. Por isso que esse vem primeiro. Aí o aluno vai perguntar assim, professor, e se o anterior fosse igual? Exemplo, se aqui nós temos 1 e aqui nós temos 5. Professor, e se aqui fosse 5 e aqui 5? Ia no anterior. Ah, professor, mas o anterior é 4 e 4. Se fosse assim, esse viria primeiro. Porque você, exemplo, aqui é 5, aqui também é 5. Aqui é 4, aqui também é 4. Aqui é 6, aqui é 0. Então, esse aqui viria primeiro. Mas sempre obedecendo primeiro os dois últimos dígitos. Se for igual, é que você vai no anterior. E assim sucessivamente. Esse aqui é indicado quando nós temos poucos algarismos. Esse aqui é indicado quando nós temos muitos
algarismos. Muitos, 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 muitos algarismos. Muitos algarismos. Beleza? Lembrando que esses dois são numéricos. Seja numérico simples, seja dígito terminal. Os dois são utilizados e os dois são apenas dois algarismos. Beleza? Deu para entender até aí? Lembrando mais uma vez, quando é nome, é direto. Quando é número, é indireto. Beleza? Daqui a pouquinho a gente continua.